Essa história é uma das coisas mais assustadoras que aconteceram na minha infância. Aconteceu quando eu tinha 7 anos de idade. Isso foi há cerca de 20 anos atrás. Eu tinha ganhado um Game Boy recentemente de aniversário. Eu o levava para todo lugar e jogava sem parar. Naquela época eu fazia parte de um time de futebol infantil e não me lembro muito bem sobre isso. Mas sei que naquela noite eu tinha um treino para o qual minha mãe me levou. Na volta para casa, ela parou no McDonald's e nós dois entramos. Lembro que estava escuro e não sei que horas eram, mas não estava muito movimentado e o estacionamento estava bem quieto. Ela estacionou atrás e entramos para fazer o pedido. Enquanto minha mãe fazia o pedido, percebi que tinha deixado meu Game Boy no carro dela. Decidi voltar ao carro para pegá-lo sozinho. Me afastei da minha mãe, fui até o estacionamento e contornei até onde ela tinha estacionado. Quando cheguei lá, notei uma van dirigindo lentamente pelo estacionamento e parando ao lado do carro da minha mãe. Quando me aproximei do carro, vi a porta do passageiro da van se abrir e um palhaço que parecia exatamente com o Ronald McDonald descer. Ele olhou diretamente para mim, sorriu grande e disse olá. Eu realmente não gostava de palhaços e apenas acenei para ele e tentei abrir a porta do carro da minha mãe, mas percebi que estava trancada. Lembro que o palhaço então me disse que era o Ronald McDonald. Eu disse oi e decidi que seria melhor voltar para dentro. Mesmo sendo uma criança pequena, o palhaço me assustava e a situação em que estávamos me deixava desconfortável. Comecei a me virar, mas o palhaço então me perguntou se eu gostava de hambúrguer. Eu disse sim, e ele puxou o brinquedo mais recente que vinha no lanche na época. Lembro que sempre gostei de colecionar os brinquedos que eles distribuíam naquela época, e aquele era um dos mais legais. Era algum tipo de figura de ação, e o palhaço tinha 4 dos 8 que você podia colecionar, e isso me interessou um pouco. Ele me disse que gostaria de me dar todos de graça, e que era meu dia de sorte. Eu deveria saber melhor, mas achei que era uma boa ideia. Então disse a ele que gostaria. Ele abriu a porta lateral da van, e lá dentro eu vi uma pilha de brinquedos, variando de carrinhos a figuras de ação, e todos os tipos de outros brinquedos. Eu comecei a me aproximar um pouco quando ouvi a voz da minha mãe me chamando. O palhaço então pulou para dentro da porta lateral da van e notei outro homem no banco do motorista gritando para o palhaço ir embora. Então ele fechou a porta na minha cara. Virei-me para minha mãe, que agora corria em minha direção. Fui até ela enquanto a van saía rapidamente do estacionamento. Minha mãe me abraçou e me deu uma bronca sobre falar com estranhos. Depois me perguntou o que tinha acontecido. Naquela época, eu era uma criança pequena, mas ao longo dos anos pensei nisso o tempo todo e em como possivelmente evitei por pouco ser sequestrado. Essa história aconteceu há cerca de 5 meses. Eu moro em uma casa meio afastada no campo, onde não há muitas pessoas que vivem na minha vizinhança, e as casas estão um pouco espaçadas. Eu gosto disso porque sou interessado em vida selvagem e tenho uma floresta de tamanho razoável na minha propriedade. Uma noite, por volta das 11, eu estava saindo para minha varanda para pegar algo e ouvi alguns ruídos vindo de dentro da floresta. Eu vejo muitas vacas, mas esses ruídos pareciam ser algo diferente. Ainda assim, presumi que provavelmente fosse apenas uma vaca, mas pensei que poderia ser uma onça. Saí um pouco mais na varanda e olhei para a entrada da floresta, que estava a cerca de 15 metros de distância. Estava escuro, e eu tinha apenas um pouco de luz da varanda, então não consegui ver muita coisa. Os ruídos praticamente pararam, e depois de cerca de 2 ou 3 minutos, voltei para dentro. No dia seguinte, fui até o meu quintal e entrei na floresta para ver a área onde tinha ouvido os ruídos na noite anterior. Entrei um pouco na floresta quando vi uma máscara de palhaço no chão. Era uma das máscaras de palhaço mais assustadoras que eu já tinha visto. Eu não sabia bem o que pensar, mas imaginei que algum adolescente tinha entrado na minha floresta ou algo assim. Parecia estranho para mim porque minha floresta é muito grande e eu conheço bem meus vizinhos. E os que têm filhos não são do tipo que faria esse tipo de coisa que eu saiba. Peguei a máscara de palhaço e levei para mostrar à minha esposa. Acabamos rindo disso, mas naquela mesma noite
Eu estava assistindo TV por volta das 10 da noite, quando comecei a ouvir alguns ruídos novamente vindo do meu quintal. Mas não eram árvores e folhas se movendo como na noite anterior, era o barulho de gritos. Parecia um monte de gente, todos gritando e berrando. Não consegui distinguir nenhuma palavra em meio ao barulho, mas parecia que vinha de dentro da minha floresta novamente. Saí para a minha varanda novamente e acendi as luzes. Os gritos continuaram por cerca de 10 segundos, até que eu gritei para a floresta, perguntando quem estava lá. Então todos pararam. Tudo ficou silencioso. Eu esperava ouvir algum som deles, mas só ouvi nada. Então recebi uma ligação no meu telefone de um vizinho, perguntando o que eram os barulhos vindos do meu quintal naquela hora. Eu disse que não sabia o que estava acontecendo. Depois voltei para dentro, mas fiquei de olho no meu quintal. Não houve mais barulhos naquela noite e no dia seguinte fui novamente à floresta. E desta vez fui um pouco mais longe antes de ver pelo menos 10 máscaras de palhaço no chão, todas dispostas em círculo. Eram todas máscaras muito assustadoras e isso me deu calafrios. Desde então, não tive mais incidentes como esse e não sei o que estava acontecendo com as máscaras de palhaço. Se eram crianças tentando me pregar uma peça ou outra coisa, de qualquer forma foi bem assustador. Quando eu era criança, eu e meus amigos costumávamos ir a um parque perto de nossas casas o tempo todo. Nós morávamos em um grande bairro com muitas casas e havia um grande parque com alguns campos abertos e outras coisas para fazer. Nós jogávamos qualquer jogo que estivéssemos interessados na época. Tínhamos cerca de 10 anos naquela noite em que fomos ao parque para jogar futebol americano. Era cerca de 6 ou 7 horas da noite e estava começando a escurecer um pouco. Normalmente jogávamos até escurecer porque era a hora em que a maioria dos nossos pais queria que voltássemos para casa. Dessa vez, estavam comigo meus amigos Jordan, Brian e Owen. Jogamos até o pôr do sol. Ficou escuro e decidimos que o próximo ponto definiria o vencedor do jogo. Naquele momento, o parque já estava completamente vazio há algum tempo e do lado próximo a um lago e uma estrada, vimos um cara muito alto vestido de palhaço surgindo lentamente, segurando um balão. Assim que o notamos, todos ficamos arrepiados. Paramos e observamos o que ele faria. Ele caminhou lentamente para dentro do parque e nos deu um aceno lento e assustador. E então começou a caminhar lentamente em nossa direção. Eu e meus amigos já tínhamos visto o suficiente, e todos começamos a caminhar para sair. Deixamos o parque e seguimos nossos caminhos separados com o palhaço ainda caminhando atrás de nós a uma distância considerável. Quando nos separamos, notei que parecia que o palhaço tinha decidido me seguir. Ele estava bem longe, mas eu podia vê-lo caminhando lentamente atrás de mim pela rua, segurando seu balão. Caminhei por um tempo, mas não aguentei mais e corri o resto do caminho para casa sem olhar para trás. Tinha certeza de que o havia despistado e não o vi nem ouvi quando cheguei em casa e entrei. Achei que era apenas um cara tentando assustar crianças sem motivo e me senti muito seguro em casa. Quando fui para o meu quarto para dormir naquela noite, notei imediatamente que a janela do meu quarto estava um pouco aberta. Logo temi o pior, que o palhaço tivesse entrado no meu quarto ou algo assim. Estava muito envergonhado para pedir aos meus pais que procurassem um palhaço assustador no meu quarto, então procurei eu mesmo. Para meu alívio, meu quarto estava completamente vazio e me senti melhor. Percebi que provavelmente estava paranoico e que minha mãe ou meu pai tinham aberto a janela. Fui dormir me sentindo bem, mas acordei à noite com o som da janela se abrindo. Olhei e vi um homem usando uma máscara de esqui entrando pela janela, já com metade do corpo dentro. Gritei o mais alto que pude e ele rapidamente saiu pela janela e fugiu. Minha mãe veio correndo para o meu quarto e eu contei o que aconteceu. Meu pai correu para fora, mas o homem já tinha ido embora há muito tempo. Chamamos a polícia, que veio falar comigo, e percebi que o homem provavelmente era o mesmo que estava vestido de palhaço. Ele deve ter aberto a janela um pouco e depois voltou à noite. A parte assustadora é que eu não acredito que o homem tenha sido encontrado.